Bom dia a todos. Então vamos continuar a falar sobre a América do Sul, né? Hoje falando sobre o aproveitamento dos aspectos e recursos naturais, né? Vamos começar pelos recursos minerais e energéticos. O território sul-americano abriga importantes reservas minerais e energéticas. Petróleo no Brasil, na Venezuela, na Bolívia e no Peru. Minério de zinco na Bolívia e no Peru. Cobre e minério de cobre no Chile, maior produtor mundial. E no Peru. Minério de ferro no Brasil. A exploração mineral, contudo, gera uma série de impactos ambientais, como a retirada da vegetação, a erosão do solo e a poluição da água dos rios e depósitos subterrâneos. As reservas de recursos minerais e energéticos e as regiões industriais estão distribuídas por toda a América do Sul. A abundância de recursos hídricos também é uma característica da América do Sul, e esse recurso é explorado principalmente para a geração de energia elétrica e para a pesca. As regiões industriais da América do Sul concentram-se nos arredores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Brasil, e em Buenos Aires e Rosário, na Argentina, Santiago e Valparaíso, no Chile, Bogotá e na Colômbia e Caracas, na Venezuela. O território da América do Sul é rico em recursos minerais e energéticos. A variedade e a quantidade desses recursos favorecem o desenvolvimento industrial, tanto por serem matérias-primas de diversas indústrias, quanto pela capacidade de geração de energia. O petróleo e o gás. Na América do Sul, Brasil e Venezuela são os países que possuem as maiores reservas e que mais se destacam na exportação do petróleo. A maior reserva de petróleo pertence à Venezuela, mas nos últimos anos o Brasil tem exportado mais do que esse país. Além do petróleo, cresce a importância do gás natural na economia do país, principalmente dos países sul-americanos, sobretudo para uso industrial. Os principais produtos regionais são os principais produtores, regionais são Venezuela, Bolívia e Argentina. A produção brasileira de gás natural deverá crescer muito com a maior exploração de camada do pré-sal. E a energia hidrelétrica? A abundância de recursos hídricos favoreceu a construção de grandes hidrelétricas a partir da década de 1970 em diversos países da América do Sul, principalmente no Brasil e na Argentina, os maiores consumidores de energia elétrica da região. A construção de hidrelétricas acarreta impactos sociais e ambientais, como a alteração do curso dos rios e o alagamento dos ambientes naturais e a de áreas construídas, que implicam a perda de biodiversidade e remoção de cidades inteiras em alguns casos. Por outro lado, energia que produzem é considerada renovável e limpa, pelo fato de não lançar poluentes no meio ambiente. Venezuela, Peru, Chile e Paraguai também têm hidrelétricas instaladas em seus territórios. Quais são as fontes renováveis de energia? Por gerarem baixos índices de poluição, muitos países têm buscado fontes renováveis de energia, como a solar, a eólica, que é a do vento, a biomassa, que é a matéria orgânica, geotérmica, calor do interior da terra, e hidrelétrica, a água. Após alguns países sul-americanos têm se destacado na produção de energia de fatores renováveis, principalmente Brasil e Argentina. O Brasil, por exemplo, é o quarto país no ranking mundial
e com capacidade de produção de energia por meio de hidrelétricas, dando seu potencial em recursos hídricos. Além disso, é o segundo maior produtor mundial de energia de biomassa, depois dos Estados Unidos, em virtude dos investimentos nos setores de biodiesel e etanol. Recentemente, a Argentina também tem investido na produção do biodiesel. Embora não faça parte do quadro dos maiores produtores, o Peru tem ampliado a aplicação de recursos financeiros em fontes renováveis. O país possui importantes fontes de energia de funções hídricas e geotermais, que permitem exploração futura. Que é o pré-sal, né? Nós falamos do pré-sal atualmente, mas não falamos o que é. Na realidade, o pré-sal é uma camada rochosa em área muito profunda, que fica entre 7.000 e 8.000 metros abaixo do leito do mar, depois de uma camada de sal. A usina de Itaipu, é uma das maiores hidrelétricas do mundo, com capacidade de produção de energia. Por ter sido construída com recursos hídricos do Rio Paraná, na divisa entre Paraguai e Brasil, a usina tem caráter binacional. O acordo entre os dois países estabeleceu que um deles, né, não utilize toda a sua cota, que deve dar preferência ao sócio na venda e no preço reduzido. Na foto que está no livro de vocês, vista a área da usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz de Iguaçu. A exploração da Antártida. A Antártida é o continente mais frio e seco do mundo, com uma área aproximada de 14 milhões de quilômetros quadrados. É o quarto continente com extensão territorial e corresponde a cerca de 10% das terras imersas do globo terrestre. O gelo recobre cerca de 98% da superfície do continente antártico, podendo atingir mais de 4 quilômetros de espessura em determinados pontos e formando também camadas conhecidas por geleiras continentais ou indices. Ainda que essas condições climáticas tornem muito difícil a permanência humana nesse continente, diversos países têm interesse no território da Antártica em razão de possível exploração de suas riquezas naturais e por sua posição geoestratégica, que permite acesso nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Os principais recursos naturais do continente são gás natural, petróleo, carvão, minério de ferro e chumbo. A água doce, por sua vez, é um recurso que pode ter grande utilidade futura em um mundo com escassez hídrica. Alguns países, como Inglaterra, Noruega, França, Austrália e Nova Zelândia, defendem que a Antártica é uma área passível de ser apropriada. Na América do Sul, os governos da Argentina e do Chile adotam uma postura argumentando que a Antártica está mais próxima de seus territórios. Para esses países, o continente é um espaço de projeção política da América do Sul. Há países, porém, que defendem que a Antártica não deve ter nenhum e nem pertencer a nenhuma nação, mas ser explorada apenas pelas pesquisas que beneficiem a humanidade. África do Sul, Japão, Rússia, Estados Unidos e Índia adotam essa porção. Como é que é o sistema de tratados antárticos, né? Em 1959, os países que até então reivindicavam a posse do continente que assinaram o Tratado da Antártica
documento internacional que estabeleceu que todos os países poderiam explorar o continente para a reutilização de pesquisas científicas, sendo assim o proibido do seu uso para fins militares. O Tratado da Antártica inaugurou uma série de documentos internacionais para a regulação do uso do território, né, desse continente. O conjunto das normas foi denominado do Sistema de Tratados, né, Antárticos e inclui a Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, de 1980, que estabelece a conservação dos animais e plantas do continente no sistema de transportes e tratados, né, antárticos. Também está o Protocolo da Proteção de Animais no Tratado da Antártica, também conhecido como Protocolo de Madrid, de 1991, que garante a proteção de um meio ambiente antártico. Atualmente, 30 países mantêm bases militares permanentes ou sazonais na Antártica para o desenvolvimento de pesquisas científicas além, né, do Brasil. E a preocupação com o futuro? Como a gente deve pensar no futuro, né? O Acordo Internacional da Antártica precisará ser renovado para que os acordos sejam mantidos, mas as perspectivas da renovação não são primorosas. Em reunião com a Comissão para a Conservação de Recursos Vivos Marinhos Antárticos, em 2018, na qual participaram delegados de 24 países, não houve consenso sobre a proposta de criação de 2 áreas, né, marinhas que eram protegidas. Por isso, ambientalistas, né, e membros da sociedade civil têm se preocupado com a possibilidade de que a Antártica passe a também ser explorada. Acordos de integração. Desde a década de 1960, diversos acordos de integração foram feitos na América Latina. Merecem destaque o Mercado Comum Centro-Americano, de 1960, Pacto, de 1969, a Comunidade do Caribe, de 1773, e a Associação Latino-Americana de Integração, de 1980. Então, nos anos 90, com o fim do mundo bipolar, né, criou-se o principal bloco em atuação da região Mercosul. A ideia de integrar os países com o intuito de fortalecer, né, a economia, visando indiretamente gerar benefícios também sociais e políticos, além de promover um intercâmbio cultural, não é recente, algo recente, né? O líder revolucionário venezuelano Simón Bolívar lutou pela libertação da América Espanhola e atuou na independência de diversos países como Bolívia, Peru, Equador, Panamá, Colômbia e Venezuela. Bolívar defendia uma integração ampla envolvendo toda a América Latina. Nunca se conseguiu estabelecer uma política de integração completa entre os países latino-americanos, mas diversas medidas foram tomadas para o objetivo de realizar ações conjuntas de caráter econômico, político e cultural. Obrigado pela companhia. Até a próxima aula, ainda falando sobre a América do Sul. Tchau.